Olá, bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos dar sequência então ao nosso conteúdo. Bom dia a todos que estão aí presentes. Nós estamos na última aula falando da força-peso, tá, com vocês. Então, vocês viram que a gente tem bastante coisa aí para discutir em relação a essa força. Ela não é simplesmente como normalmente as pessoas tratam, né? Que peso é apenas M vezes G, e já era, né? Sai para o abraço. O problema geralmente pode ser muito maior, né? Trabalhar com a força-peso do que a gente imagina. E hoje ainda sigo um pouquinho mais ainda na força-peso, comentando a relação com as balanças, tá? Com as leituras de balanças dentro de elevadores, ou seja, como é que funciona a questão de você estar dentro de um elevador e tentar medir o que eles chamam de peso aparente do corpo, tá? Então, como a gente trata esse tipo de problema? Bom, normalmente nós fazemos isso aqui. A minha discussão até não é para aumentar muito o grau de dificuldade, mas é para mostrar alguns entendimentos nesses exemplos. Aqui a gente pode tratar ele de forma bem complexa ou trabalhar de forma bem simples. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela do iPad para mostrar para vocês como é que nós vamos trabalhar com essa parte. Bom, deixa eu só ajeitar aqui a janela. Bom, quando nós trabalhamos, então, com elevadores, tá? Então, estou fazendo exemplo de um elevador. Tá? Digamos que a gente tenha uma corda aqui presa ao teto e esse objeto está preso à corda. Tá? É lógico que se o elevador está parado, o elevador se move, o bloco também está parado, não há movimento nenhum. Então, a força resultante que atua sobre o meu bloquinho, ela vale zero. A força resultante é nula. Bom, a consequência do que a gente já aprendeu é que, bom, a gente não tem, isso aí é um sistema que está aqui na Terra, a gente não tem como desligar a força-peso. Então, a força-peso está sempre atuando nele, voltada para baixo, principalmente para o centro da Terra. Tá? Bom, a questão é que a balança é basicamente se a gente colocasse esse objeto sobre uma balança, é a mesma coisa que fazer pergunta sobre a força que a corda ali está fazendo. Né? A corda, nessa condição ali, está segurando o corpo. Qual é a força que a corda está fazendo? Não, o mesmo valor do peso do corpo. É assim que a gente analisa o sistema, já que a minha força resultante ela é nula, tá? Quer dizer que o somatório das forças tem que ser zero. Então, eu não posso argumentar dizendo que aquele bloco ali está sujeito apenas à força-peso, porque uma única força resultante nunca vai dar zero. Então, tem que analisar também, sempre verificando a matemática dos vetores. Aí, tá? Então, eu sei que a força-peso está atuando, é um sistema que está aqui na Terra, não tem como desligar essa força, então tem uma força para baixo. Em contrapartida, para balancear o sistema, para dizer que a resultante é zero, já que o sistema está parado, eu tenho que ter uma força para cima para equilibrar esse sistema, que é a força que a corda está fazendo. Então, a intensidade dessa força ela tem que ser a mesma do peso. E isso faz com que a minha resultante se torne nula. Deixa eu botar isso no todo. Então, essa é uma das consequências. Então, numa situação onde o meu sistema está em repouso, eu sei que a força que a corda está fazendo é o mesmo peso. Se esse bloco estivesse sobre uma balança, tá? A leitura que a balança estaria fazendo, e aqui vamos trocar o nome balança, vamos usar um outro equipamento. Vamos usar o nome correto, já que eu falei para vocês que as balanças que a gente sobe em cima, elas não são na verdade, balança, elas são dinamômetros, né? São equipamentos que medem a intensidade de força. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, balança não são aquelas de braço. Então, se eu pegasse uma balança dessas de banheiro, colocasse dentro do elevador e botaria um objeto sobre ela,
e a escala, em vez de 100 kg, fosse newtons, eu estaria tranquilamente medindo o peso do objeto, porque eu teria força-peso puxando esse objeto para baixo, e a balança, obviamente, para não deixar esse objeto continuar sendo puxado para baixo, ela tem que empurrar ele para cima. E a força que a balança tem que fazer tem que ter a mesma intensidade do peso, já que, de novo, a resultante é nula. Tá? Então, não mudaria muito eu falar numa corda ali no teto ou uma balança ali no solo, onde o bloco estivesse sobre a balança apenas. Tá? Então, as situações são análogas. O detalhe todo é quando a gente muda o sistema, por exemplo, digamos que alguém ali dentro do elevador, né, ou um sistema remoto, mandasse o elevador subir. Né, então, o elevador sobe. O que acontece com a intensidade da força na corda? O que aconteceria com a leitura na balança? O ponteiro continuaria marcando a mesma, da balança não, do dinamômetro, né, vamos falar assim corretamente, ele continuaria marcando o mesmo valor? Não. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque no momento em que o meu elevador ele passa a subir com uma certa aceleração, né, então agora o meu sistema já muda totalmente. Se ele está acelerado para o alto, então a gente tem que invocar a segunda lei de Newton. Tá? Então, se ele possui aceleração, a minha força resultante ela não é mais zero. Essa é a consequência para quem tem as leis na cabeça. No momento que o cara sabe que existe uma aceleração no sistema, então minha força resultante não é mais nula. Não há mais um equilíbrio entre a força-peso e a força que a corda está fazendo. Ou, se estivesse sobre uma balança, entre a força-peso e a força que a superfície da balança está fazendo, que ele está apoiado sobre ela. Esse equilíbrio deixaria de existir. E como eu comentei com vocês que esses vetorzinhos em cima do A e do FR, eles indicam a mesma direção, o mesmo sentido, isso quer dizer que eu tenho uma força resultante diferente de zero e que ela está apontada para cima, porque ela tem que ter a mesma direção, o mesmo sentido da aceleração. Tá? Então, isso implica que se eu tenho uma resultante para o alto, isso quer dizer que a força na corda é maior que o peso. Essa é a consequência que a gente já pode concluir desse sistema. Que ali a corda está fazendo uma força maior que o peso. Se ele estiver sobre uma balança, a superfície da balança estaria fazendo uma força maior que o peso, para que a minha resultante seja diferente de zero. Tá? Então, toda essa parte que a gente está analisando, eu não estou fazendo nenhuma conta, não precisa, por enquanto, fazermos contas. Por enquanto, a gente precisa compreender como o sistema funciona. Esse é o primeiro ponto importante. Que se eu tivesse sobre uma balança ali, se eu fosse aquele corpo, e em vez de estar numa corda, eu estivesse sobre uma balança dessa de banheiro, no momento que o elevador iniciasse o seu movimento de subida, eu ia ver o ponteiro da balança alterando, indicando um valor maior. É isso que eu iria perceber. Primeiro, vamos analisar esse comportamento. Então, a balança indicaria que o peso aumentou, professor? Pois é, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente chama isso de peso aparente. Tá? As balanças elas têm um problema sério. Elas só conseguem indicar realmente a massa. Vamos falar agora assim, já que é uma balança que mede massa. Mas é uma balança mascarada como um dinamômetro. Tá? Elas só conseguem dar a leitura correta quando a força resultante sobre o meu sistema é nula. Em sistemas acelerados, as balanças elas nunca vão fazer a medida da massa. Note, ela faz uma leitura da massa, mas isso é de forma indireta. Ela obtém essa massa a partir do peso. Mas para isso, meu sistema tem que estar em repouso, andando com velocidade constante. No caso aqui, inicialmente, ele está parado no meu sistema. Tá? Então, aí ela consegue fazer a leitura correta. Então, se começar a acelerar, né, o meu sistema, onde está essa balança, né, ela vai começar a alterar a leitura da massa, digamos, aumentando a massa sem o corpo ter aumentado a massa. Provando que, na verdade, essas balanças de banheiro não são balanças, são dinamômetros. Tá? Porque uma balança, ela nunca altera a leitura dela, independente do objeto estar parado ou está acelerando. As balanças de dois pratos,
elas mantêm a leitura independente da situação que o corpo se encontra, parado ou acelerado. Tá? As balanças, que na verdade são dinamômetros mascarados, elas vão alterar. Se vocês fizerem esse teste, como eu solicitei na semana passada, vocês observam essas mudanças facilmente no leitor. Então tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é falar balança, outra coisa é falar uma balança que é um dinamômetro mascarado. Bom, seguindo então aqui o meu raciocínio. Então, se eu tivesse sobre a balança e o elevador subisse, ele ia indicar que a minha massa estaria aumentando, sem eu ter alterado absolutamente nada na minha massa. E é por isso que a gente chama isso de peso aparente, porque não é um peso real. Tá? Você tem que tomar muito cuidado. Quando é citado na física, esse termo aparece, ele aparece na hidrostática, pode aparecer aqui também na dinâmica. Tá? O termo peso aparente quer dizer, na verdade, tu não está fazendo a leitura sob uma condição de força resultante igual a zero. Tá? Provavelmente o teu sistema está acelerado. Então, o teu peso foi alterado em função da presença da aceleração. Tá? Lembre-se que peso é uma força que está associada a muitas condições às quais o corpo está sofrendo, né? Então, e condições locais também, né? Tem tudo isso envolvido no problema. Bueno, seguindo então aqui. Então, quando o elevador arranca com uma aceleração constante, essa corda ou essa balança fictícia, elas vão registrar um esforço maior, então aquela corda ali, ela vai, obviamente, ser mais exigida dela, né? A balança indicaria um valor maior, mas, como nós sabemos, né, isso só se mantém até o momento em que o elevador está acelerado. A gente sabe que o elevador ele acelera, ele possui uma aceleração durante um certo intervalo de tempo, durante a sua subida. Tá? Depois essa aceleração passa a ser nula. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então a tua velocidade vai passar de zero até um determinado valor, e quando chega nesse valor, o elevador não tem mais aceleração. A tendência das pessoas é dizer, tá, não tem mais aceleração, o elevador parou. Aí errou tudo. Tem que tomar muito cuidado. Se o teu elevador está acelerando, a velocidade dele está aumentando. Quando você elimina a aceleração, você faz com que o elevador, a partir deste momento, passe a andar com velocidade constante. Quando a velocidade do elevador passa a ser constante, nós recaímos na mesma situação anterior, onde a força resultante passa a ser nula, mais uma vez, baseada aqui, invocando mais uma vez a primeira lei de Newton. Tá? Note que em todos os momentos que a gente está entendendo os problemas, se você não pensar nas leis de Newton, o que você está fazendo deixando de responder corretamente a questão. Isso é muito perigoso. Tá? Quando a gente trabalha com questões às quais a gente vai responder porquês, sempre esses porquês, as respostas deles, são sempre presas às leis de Newton. Tá? Você responde sempre dizendo, tem isso, porque a primeira lei de Newton aqui está dizendo que isso está acontecendo, então eu infiro dessa forma. Então, cuidem bem disso. Sempre quando vocês trabalharem com as leis de Newton, em questões que envolvem esse conteúdo, eles vão dar para... Note, eu não vou ter como poder abordar todos os exemplos possíveis. Tem uma infinidade de situações que podem ser exigidas de vocês no vestibular. Então, vocês vão ter que aprender a pensar em como resolver aquele problema usando as leis de Newton. É por isso que a gente ensina as leis e depois a gente entra nos tipos de força. E quando a gente chega nos tipos de forças, é que a gente começa a entrar nas aplicações. Então, durante todas essas aulas agora que a gente vai ter pela frente, é apresentar uma força e, à medida que a gente insere essa força no sistema, a gente discute situações às quais a gente aplica essa força no sistema e usa as leis para explicar o comportamento que o sistema tem, ou o comportamento que as forças terão
ou comportamento do tipo de movimento que o corpo vai ter. Esses são os porquês, né? Que tipo de movimento ele vai fazer? Por que ele faz esse movimento? Por que a força ali atua dessa forma? Então, a dinâmica ela tem muito dessa característica. E isso é difícil, isso é bem complicado. Né? A cinemática, eu ainda digo assim, ó, a cinemática para o aluno que decora as fórmulas e sabe as características dos movimentos, ela pode dar um trabalhinho assim, quem já fez as listas, quem está fazendo as listas, percebe ali que tem algumas questões ali que realmente incomodam a gente. Mas a grande maioria o cara resolve de boa. A dinâmica não, a dinâmica para muitos alunos ela é traumática, porque não tem um problema que visualmente ele se apresenta visível dentro das leis. Na verdade, ele pode te dar um problema que tu nunca viu, um sistema que tu nunca viu na vida, e tu tem que entender como é que as forças estão atuando a partir de algumas dicas enunciadas. Então, por exemplo, eu diria ali, ó, o elevador está andando com velocidade constante. O aluno malandro, ele já no texto, ele já marca isso aqui, destaca isso aqui. Isso é palavra-chave. Né? Dizer que ele está parado ou que ele está andando com velocidade constante, o cara automaticamente que já está esperto, vocês vão ver isso à medida que vocês vão fazer depois as listas, vocês vão começar a se dar conta de que quando vocês leem e passam batido por essas palavras, ou tu erra a questão ou tu não entende como sair dali. Essa normalmente é a consequência. E aí tu vai começar a perceber que depois eu digo assim, mas olha, no texto não está escrito tal coisa. É verdade. Pois é, se isso aqui está escrito, isso aqui, então isso aqui acabou. Mas é só isso. É só isso. Mas o detalhe todo, muitas vezes, está exatamente em entender, primeiro, como é que está o estado do corpo. Como é que se encontra o corpo? Ele está parado? Ele está com aceleração? Ele está dando com velocidade constante? Porque no momento que a gente reconhece essas situações, automaticamente tu já sabe se a resultante é zero ou é diferente de zero. E aí tu já começa a avaliar, bom, eu já aprendi as forças, então eu sei que tem essa força, tem essa força. Então se eu sei que a força resultante é zero, quer dizer que há um equilíbrio entre as forças. Tá? E tome muito cuidado, tá? Aqui eu quero chamar a atenção para um outro porém assim, muito perigoso. Há uma grande tendência dos estudantes, quando enxergam isso aqui, ó. Agora vou destacar em azul, mais uma vez, essa condição de força resultante igual a zero, os alunos normalmente dizem assim, ó, bom, ali naquele meu sistema, a força-peso cancela a força que a corda faz. A força-peso anula a força que a corda faz. Se isso estiver escrito numa afirmação no vestibular que marcar como correto, tu erra o problema. Escreva bem isso que eu estou dizendo. Se você informar que uma força anula a outra, que uma força cancela a outra, você errou o problema. Não existe isso. As forças não são anuladas, não há uma nulidade, ela não vira zero. As forças não se cancelam, não existe isso em livro nenhum, em física. O livro que fala isso, ele está cometendo um erro horroroso. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. É uma soma vetorial que anula. É assim que a gente deve compreender o sistema. É uma soma vetorial que dá zero ou que dá diferente de zero. Então, não existe, vocês observam que desde que eu comecei a falar isso, em nenhum momento eu fico falando assim, as forças se anularam, as forças cancelaram. Vocês não vão ouvir isso da minha boca. Tá? E vocês vão ver questões no livro falando disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Há um formalismo muito rigoroso dentro da dinâmica, sim, muito, extremamente. É que nem eu falo assim, tu não pode saber, esquecer um detalhe das definições das leis de Newton. Porque se tu esquecer aquele detalhe for exigido na questão, e tu não lembrar, tu perde a questão. E eles são muito detalhistas nesse aspecto. E como a dinâmica é uma área, gente, que o pessoal tem grande dificuldade de compreender, principalmente as aplicações, isso quer dizer que é um prato feito para fazer uma questão de seleção. É assim que você tem que lembrar. Aqui vocês hoje estão mergulhando para dentro do conteúdo, onde o nível de questão, às vezes, não é um nível tão complicado, mas muitas vezes pela falta de discussão adequada do professor com os estudantes, principalmente na escola, isso traz uma quantidade de lacunas muito grandes para o aluno, às vezes, responder questões que
poderiam ser questões de nível médio, mas elas passam a ser classificadas por questões de nível muito mais alto. Tá? Então, você tem que estar sempre se preocupando, você tem que estar muito bem preparado para poder enfrentar os problemas sobre a dinâmica. Senão, na verdade, vai acabar sentindo, na verdade, o oposto, né? Porque começa a bater muita cabeça. Tá? Então, cuidem bem disso. Isso é um fator muito importante. Então, primeira coisa é desligar isso. Não existe cancelamento de força, não existe as forças se anular. Isso é uma soma vetorial que dá zero. Tá? Então, sempre que o corpo está parado ou a velocidade constante, há sempre esse equilíbrio. Então, naquela condição ali, depois que o elevador acelerou, e aí, a partir de um determinado momento, não existe mais aceleração atuando sobre o elevador, então ele passa a manter aquela velocidade durante a subida. Tá? Alguns diriam assim, tá, mas como é que ele sobe? O cabo do elevador, ele que puxa o elevador, aquele sistema ali, ele vai estar fazendo a mesma força que o peso de toda aquela estrutura da cabine? Exatamente. Exatamente. Se a gente desprezar o efeito do ar, né, que a gente ainda não discutiu, mas nessa matéria nós vamos discutir a influência do ar também, então vai chegar algum momento que eu vou dizer assim, ó, e o ar exerce ou não exerce força sobre os corpos que se deslocam através dele, né? E aí a coisa vai mudar. Eu vou botar o ar também na jogada. Ou seja, à medida que a gente vai avançando, mais forças entrarão no sistema. E aí o meu sistema fica menos idealizado. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu trabalho com um sistema cada vez mais complexo. Quanto menor o número de idealizações que eu tenho no meu sistema, mais próximo da realidade o meu sistema se torna. Na verdade, a maioria das pessoas, elas têm na cabeça um mundo muito distante da realidade. Porque a maioria dos estudantes não aprofunda o conhecimento da dinâmica. E a consequência disso é que o mundo real ele tem muito mais condições nele atuando, né, de tem força de não sei o que, tem força de não sei o que, tem mais isso, que um mundo extremamente idealizado de um estudante de colégio. Normalmente o cara vai lá, tem a força da corda, tem a força que a Terra faz e deu para a bola. E a gente vê que a coisa, depois a gente vai ver que a coisa não é bem assim. O problema é muito mais sofisticado. Então a gente deve sempre tomar cuidado. À medida que a gente vai avançando na dinâmica, é para ir diminuindo cada vez mais essas idealizações que aqui eu digo, ó, o ar ali não tem influência. Esquece o ar. Por enquanto, a gente não vai discutir a influência do ar, mas vai chegar um momento que vamos. E aí o problema vai ficar mais complicado. Mas isso dentro do seu tempo. Bom, seguindo então aqui vai. Então, no meu sistema, eu tenho ali a minha corda segurando aquele bloquinho, o sistema está em equilíbrio, está em repouso, e a força peso e a força que a corda está exercendo, as duas têm a mesma intensidade, e o elevador arranca. Então, nesse momento, não há mais um equilíbrio entre as duas forças, a força que a corda tem que fazer é maior do que o peso do objeto, tá? Para que a resultante fique voltada para cima, baseado nessas setinhas que eu tenho aqui em cima, isso indica que a força resultante e a aceleração tem que ter a mesma direção, o mesmo sentido. Então é importante vocês entenderem o que esses vetorzinhos ali estão dizendo. Note que vocês vão acabar esquecendo isso. Tá? Isso é natural. Mais para frente, com mais outras matérias, isso vai voltar a aparecer de novo e eu vou questionar vocês de novo sobre isso. Tá? Então isso é uma coisa que eu vou tentar evitar que vocês esqueçam. Tá? Mas a tendência da gente é esquecer. Até porque são poucos professores na escola que exigem essas condições. As questões de vestibulares são muito utilizadas. Tá? Então, como eu estava dizendo aqui, nós temos então essa condição de que o elevador, então, ele passa a estar acelerado, a força da corda tem que ser maior que o peso para que a resultante fique voltada para cima. E a velocidade do bloquinho está ali suspenso na moto, está aumentando. Até chegar um momento em que não há mais aceleração no sistema. Quando não atua mais uma aceleração no sistema, o bloco, o elevador, né, o sistema inteiro passa a andar com velocidade constante. E aí, o peso sobre o meu bloquinho e a força da corda, elas têm a mesma intensidade novamente. Tá? Elas passam a estar em equilíbrio com o elevador subindo. O elevador percebe isso. Lembre-se, gente, que o nosso corpo
ele não sente a velocidade. Tá? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Há uma ideia muito equivocada, principalmente por parte da mídia, mas a mídia principalmente. A mídia não é parâmetro para que nós possamos discutir física, mas infelizmente isso acontece. A mídia às vezes se coloca na posição de que pode colocar coisas informativas mesmo, às vezes sem ter o conhecimento adequado. Por exemplo, nas campanhas de trânsito, eles são os reis de fazer isso. Os caras que fazem propaganda sabem muito pouco física, eles acham que não precisa de física, mas aí depois escrevem. Cuidado, você que está dirigindo, a velocidade mata. Na verdade, não é a velocidade a responsável pela morte, e sim o que o corpo da gente sente. O nosso corpo sente são as acelerações. Tá? Ou seja, o que nos mata é essa aceleração muito grande e muito pequena. Isso pode ou não nos matar, e não a velocidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O nosso corpo ele não sente a velocidade, ele sente a variação que ela sofre. Ou seja, quando eu estou usando essa frase, ele sente a variação da velocidade, o que está por trás é a aceleração. Então, se a gente está dentro do carro e o carro está parado, a gente está dentro do ônibus, o ônibus está parado, quando o motorista acelera, a gente já sente o nosso corpo parece empurrado para trás. Então, de novo, é o momento que existe aceleração. Se o ônibus está andando em linha reta, com velocidade constante, a gente não sente diferença de estar parado. É a mesma coisa, a gente fica no ônibus normalmente, mas se o motorista sentar o pé no freio, automaticamente o nosso corpo parece que é lançado para frente. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. O nosso corpo está sempre sentindo coisas. A mesma coisa, tu está andando com o carro, andando em linha reta, com velocidade constante, de repente o carro faz uma curva, o nosso corpo faz isso aqui assim. Tá? Então, todas as situações nas quais o nosso corpo sempre sente alguma coisa, é porque nessas situações, se vocês se colocarem nelas, vocês já vão saber, ali tem aceleração. Se tu tiver dúvida, tenta tu te colocar naquela situação. Se naquela situação, tu te colocando, tu sentiria algo, então, porque ali tem aceleração. Então, o sistema ali está acelerado. Então, essas são estratégias para que vocês não cometam equívocos, que vocês possam reconhecer situações em que a força resultante é zero ou é diferente de zero. E o nosso corpo é um bom detector da presença da aceleração. Né? Se a gente não sentir nada, se eu estiver dentro de uma caixa e eu não estiver sentindo nada, eu posso estar parado ou eu posso estar andando com velocidade constante, porque as duas condições emitem a mesma sensação. Agora, no momento que eu sentir alguma coisa, é porque, com certeza, o sistema vai possuir uma aceleração. Seguindo, então, aqui o baile. Então, o elevador passa, a partir de um certo momento, a subir com velocidade constante. Tá? E é lógico que o elevador, em algum momento, vai precisar parar. Tá? Então, quando ele estiver chegando no andar referido, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai diminuir. Tá? Ela vai diminuir. E o que vai acontecer nessa hora? Então, ocorrerá uma desaceleração. Então, a aceleração, que antes era para cima na arrancada do elevador, agora ela vai virar para baixo, para diminuir a velocidade. Lembre-se da cinemática. Quando a velocidade de aceleração ela tem o mesmo sentido, a velocidade cresce. É o que acontece na arrancada. Agora, quando ele vai parar, ele está indo para cima. E para ele parar, a velocidade tem que diminuir. Então, a aceleração tem que estar voltada para baixo. Então, minha força resultante tem que estar voltada para baixo. Isso quer dizer que a força peso passou a ser maior que a tensora no cabo. Tá? Se eu tivesse sobre uma balança, né, a minha força peso seria maior que a força que a balança estaria fazendo sobre o meu corpo. Tá? Isso estaria acontecendo para desacelerar. Então, a gente precisa reconhecer em cada situação os efeitos. Claro que eu também posso falar dos valores. Como é que ficaria, professor, a leitura da balança na arrancada e na freada lá em cima? Né? A leitura, por exemplo, digamos agora, troca aquele corpo que está numa corda, botando ele sobre uma balança. Então, nós faríamos isso aqui, que teria a balança, tá? No piso, logicamente, do elevador, e aqui o bloquinho sobre a balança. Tá? Então, trocaria, tiraria ele da corda e colocaria ele
sobre uma balança. Tá? Como é que ficaria a leitura do peso aparente em duas situações, arrancada e parada? Tá? Então, vamos começar assim. Ó. Vou botar aqui o desenho do elevador de novo. Aí minha balancinha. E aqui o bloquinho. Tá? E aqui minha equação do peso aparente. Tá? E a gente pode discutir agora cada uma das situações. A equação do peso aparente é muito semelhante à equação do peso. É a massa do corpo vezes... aqui é que a coisa começa a mudar. Aqui, em vez de botar o G, nós vamos fazer assim. G mais ou menos a aceleração do elevador se encontra. Tá? É assim que nós vamos proceder para fazer a determinação da leitura do peso aparente, não do peso quando ele está em repouso ou andando com velocidade constante. Note, ó, se ele estiver parado, o Azinho é zero. Então, esse A aqui, ele vira zero. Ele vai ficar mg. Então, se ele estiver parado em repouso, se não tem aceleração, vai ficar m vezes g. Se o elevador estiver subindo com velocidade constante, de novo, essa aceleração é zero. E, portanto, o peso aparente é o próprio peso dele, é m vezes g. Então, aí vocês já conseguem perceber que essa equação é válida para calcular o peso dele quando ele está parado ou quando ele está andando com velocidade constante, porque ela recai na própria equação do peso. Mas não é para isso que a gente usa ela. A gente usa ela justamente quando o sistema passa a possuir aceleração. Pode ser para cima ou para baixo. Aí, agora nós temos que pensar. Se, por exemplo, o elevador arranca com uma aceleração, tá? Sobe. Tá? O que a gente já sabe aqui? Note, o meu objeto, o meu bloco, sobre a balança, vamos evocar a primeira lei de Newton. A tendência do corpo está parado é manter-se parado. Então, quando o elevador inicia o movimento de subida, aquele bloco ele quer ficar lá no local dele parado. Então, se ele quer ficar parado lá, ele vai tender a empurrar o piso da balança para baixo. Ele quer ficar lá atrás. Então, se ele empurrar o piso da alavanca para baixo, ó, qual é a consequência disso? É a balança registrar um valor maior. E aí, ao invés de tu me perguntar, professor, eu uso mais ou menos nessa situação da arrancada. Bom, se tu entendeu que a tendência do bloco que está sobre a balança, na arrancada, é pressionar a balança, porque ele quer ficar no local dele quando inicia o movimento, então registrar um valor maior, então tu já sabe que o peso aparente tem que ser um peso maior. Então tu vai usar o sinal mais. Vai usar esse sinal aqui. Então você vai pegar, digamos, a massa dele é 1 kg. Tá? O peso aparente dele. A massa dele é 1 kg. O G vamos arredondar para 10. Tá? Aí, como ele vai arrancar na subida, então nós usamos o sinal mais, porque ela vai registrar um valor maior do peso. Digamos que a aceleração na arrancada é 2 metros por segundo a cada segundo. Então, vai ter 10 mais 2, 12. 12 vezes 1, 12 newton. Tá? Enquanto, se esse corpo tivesse parado, qual seria o peso dele quando ele está parado? Tem uma massa de 1 kg e o G é 10, então teria um peso de 10 kg. Ele parado ou ele andando com velocidade constante, o peso dele é 10. Ele, quando deu a arrancada, essa balança mascarada aí de dinamômetro, ela acusa 12 newtons. Ela acusa um peso mais alto, um valor mais alto quando ele está parado. Então, esse é o primeiro ponto importante. Se o elevador estiver chegando lá perto do andar onde ele tem que parar, tá? Então vai chegar um momento que ele está andando com velocidade constante e ele vai iniciar a redução de velocidade. Logicamente, aqui, mais uma vez, nós evocamos a primeira lei de Newton. O bloquinho, antes de desacelerar, ele está andando com velocidade constante. Quando iniciar a frenagem do elevador, está subindo, o que nós aprendemos da primeira lei? O corpo que está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Tá? Então, enquanto o elevador tende a frear, aquele corpo tende a continuar em movimento. Isso quer dizer que ele vai tender a aliviar o esforço que ele faz sobre a balança. Já que ele quer continuar em movimento, enquanto o sistema está querendo parar,
Então, não vai pressionar tanto o piso da balança. Então, isso quer dizer que a balança tem que registrar agora o valor menor. E aí, portanto, em vez de usar o sinal de mais, agora usa um sinal de menos. Tá? E aí, digamos que a aceleração na arrancada fosse de 2 e na freada fosse também de 2 em módulo, aí tu faria a mesma conta, só que a diferença é que faria 10 menos 2. E aí tu teria 8 newtons de registro de força que está sendo lido na balança. Então, tu vê que as arrancadas e as frenagens fazem a leitura do peso do objeto, que era 10 parábolas da velocidade constante, alterar para 12 ou 8. Simplesmente pelo fato de possuir aceleração. Ela altera a leitura. Uma balança de braços não aconteceria nada, ela continuaria marcando 1 quilograma de massa. Lembra, balança mede massa, de força. Tá? Essa balança, que ela indica massa no visor, tá? Ela indicaria alterações na massa do objeto, sendo que ele não sofreu alteração na massa dele. Ele está alterando o peso dele. Por isso que elas não são balanças, elas são, na verdade, dinamômetros mascarados. Isso aí tem que tomar muito cuidado. Bom, aqui eu dei um exemplo do elevador subindo. A gente poderia fazer o contrário também. A gente poderia imaginar, e se o elevador fosse colocado para descer? Mais uma vez, você pensa na primeira lei de Newton. Se o elevador inicia um movimento de descida, a tendência desse corpo é que ele ficar no mesmo local, se a resultante sobre ele fosse zero. Tá? Então, a tendência desse corpo, se o elevador iniciar a descida, é que ele ia ficar para trás. Então, mais uma vez, na descida, agora, cuidado, inicia a arrancada de movimento para baixo, ele tem que aliviar a superfície da balança, porque ele quer ficar lá no mesmo local, enquanto o sistema quer descer. Então, a balança tende a registrar um valor menor na arrancada de descida. E aqui é uma coisa muito curiosa e muito triste. Isso quer dizer, então, que se, vamos pensar assim, ó, se ele começasse a descer com uma aceleração de 2 metros por segundo a cada segundo em módulo, eu iria fazer exatamente a mesma conta que fiz aqui? Sim. Mas agora pensa comigo. E se eu cortar, digamos que eu fosse um vilão, e eu cortasse o cabo do elevador, tá? Com que aceleração o elevador iria cair? Você ia dizer, pô, ele vai cair com aceleração gravitacional, professor. Tá? Então, ele vai começar um movimento dele de queda com uma aceleração que é igual a G, em módulo, vamos falar assim, em módulo. Tá? E, portanto, na hora de calcular o peso aparente, como é que ficaria nessa situação de cabo rompido? Arrebentou o cabo. O vilão foi lá e cortou o cabo. Tá? O meu peso aparente seria o 1 kg vezes o 10, e como ele está descendo, né, é menos, para aliviar. Com que aceleração ele está descendo? Ele está descendo com a aceleração gravitacional. Portanto, eu teria um peso aparente igual a zero. Olha que troço doido. Só o que significa isso? Como assim? Ela não vai registrar o peso dele? Não. A gente começaria, se existisse uma câmera dentro desse elevador, a gente ia ver ele desgrudar da superfície da balança, ia começar a flutuar dentro do elevador. Tá? Eu tenho uma amiga que trabalha na Caixa Econômica Federal e isso aconteceu com ela. Tá? Isso aconteceu com ela. Ela botou para descer do andar do escritório que ela trabalha lá na Caixa e logo no início da descida houve um rompimento do cabo do elevador. Tá? E quando ela iniciou o assunto para mim, dizendo que havia rompido o cabo do elevador, eu não deixei ela nem terminar de falar. A minha primeira reação, eu olhei para ela, eu dei carona para ela, né? Eu olhei para ela e disse assim, eu não acredito, tu flutuou dentro do elevador, adivinha qual foi a reação dela? Como é que tu sabe? Essa foi a reação dela. Como é que eu sei? Obviamente, eu contei para ela. Deixa eu ver aqui que o Caxambu está perguntando. Ao invés de eu somar as acelerações, normalmente eu faço
Mas essa é a parte trabalhosa, vai dar a mesma coisa, não faz diferença, tá? Dá no mesmo, Paulo, tá? Não tem problema. É que, não sei se tu percebeu, eu não estou falando das forças, tá? Eu estou falando só da força-peso. Então, tu já está botando força que eu nem citei aí. Por isso, eu nem vou entrar nesse debate aí. Eu só posso dizer assim, funciona, dá tudo igual. Só que eu não vou discutir isso. Por quê? Porque eu não entrei nessa força normal. Tá? Então, eu não vou discutir isso agora contigo. Tá? Então, isso eu vou discutir quando eu apresentar normal. Porque aí, por enquanto, eu estou dizendo assim, ó, a superfície da balança faz força, a corda faz força, mas eu não estou dando nomes às forças. Tá? Então, eu estou deixando isso de lado por enquanto. Esse é o grande detalhe. Mas, Paulo, o cara que sabe dinâmica, que sabe construir os vetores, ele sabe resolver os problemas. Não é problema isso para ele, entendeu? Ou seja, tu sabe, tu é um desse cara. Não precisa te preocupar. O que eu estou dando aqui, por enquanto, é uma forma de tu calcular entendendo o sistema a partir do peso aparente. Porque quando os caras falam em peso aparente, muitos dos alunos não se dão conta que essa diferença que tu escreve, entendeu? E se o professor fala em peso aparente, o aluno vai lembrar. O professor falou um dia de peso aparente. Tá? Aí ele pode até se ligar, tá? Ok. Quando o sistema está acelerado. Aí quando a força resultante é diferente de zero. Aí, se ele quiser usar o raciocínio das forças, que daqui a pouco nós vamos aprofundar em cima disso, ele chega na mesma resposta sem problema. Sem problema. Tá? Não vai fazer diferença. Tá? Mas o fato aqui legal dessa situação do rompimento do cabo do elevador é que quando tu chega nessa situação dessa forma, é que tu percebe que tu, por exemplo, vai ter mais dificuldade para poder entender isso usando esse teu raciocínio. Tu não consegue chegar nessa condição aqui, ó. Que o peso, a leitura da balança vai dar zero. Vai ter um pouco mais de problema, um pouco mais de dificuldade, talvez, para chegar. Talvez chegue, mas vai ter um pouco mais de dificuldade. É isso que eu quero dizer. Porque a gente não faz esse tipo de discussão, ninguém faz. Ela é muito legal. Porque aqui tu vai passar a entender uma coisa que eu discuti na quinta-feira passada. E se esse bloco, então, começasse a flutuar, que nem a minha amiga relatou, que no elevador, no momento que rompeu-se o cabo, ela disse que o chão saiu debaixo dos pés dela. Ela disse que foi a coisa mais aterrorizante que aconteceu na vida dela. E eu olhei para ela assim, eu não acredito, eu sempre sonhei que acontecesse uma coisa dessa comigo. As pessoas não vão dizer assim, olha, você é maluco da cabeça. Eu vou dizer que eu fiz até coisa pior. Aqui no centro, né, aqui tem o cursinho que eu trabalho, e tem elevador. E eu entrei com um monte de aluno dentro do elevador. Claro que eles entraram primeiro e eu estava sentado fora ali observando. Quando entrou bastante gente, acho que era umas 7, 8 pessoas de lotação, não me lembro. Eu olhei que entrou praticamente quase no limite. Eu entrei depois. E todo mundo, obviamente, eu tinha dado essa aula na sequência, e já ficaram tudo me olhando com uma cara de tensão. Porque imagina, né? O professor de física fala isso em sala de aula, sempre teve vontade de fazer isso. E aí, quando todo mundo entra, um monte de gente no elevador, o professor de física entra e começa a sorrir para todo mundo. Né? Então, você já imagina a cara de pânico de alguns que já começaram a me olhar e começaram assim, ó, não, não. E eu comecei a pular dentro do elevador para derrubar o elevador. Gente, tem que ver a gritaria. O pessoal que estava descendo pela escada disse que ouvia a gritaria dentro do elevador e, de repente, o elevador despencou. Só que, normalmente, os elevadores, eles não são sustentados, né, apenas por um cabo. Isso seria muita ingenuidade da área de engenharia, que é o caso que aconteceu com essa minha amiga. Quando houve o rompimento do cabo, que tem alguns poucos, é um instante bem curtinho, tá? Não é muito, mas ele tem até um caso, tem uma câmera, acho que no YouTube até, se vocês procurarem, aqui em Porto Alegre, ali na Praça da Alfândega, ali tem aquele monte de prédio, alguns são residenciais muito antigos. Teve uma festa lá em cima, no apartamento quase lá de cobertura, e uma galera saiu da festa, assim, entrou muito mais gente do que podia no elevador, né, e um velho também entrou, né, no elevador. E de repente aparece na câmera, assim, dá para ver assim que o elevador despenca e todo mundo faz assim, ó, sobe. Parece que as pessoas subiram, na verdade elas não subiram. A inércia, de novo, o elevador vai embora, elas querem ficar no mesmo lugar. Só que os elevadores, né, que são modernos, eles têm um freio eletromagnético, ou seja, se ele sente o sistema que houve um rompimento do cabo, esses freios são acionados. Então,
passa a despencar num intervalo de tempo curto, ou seja, tu sente que tu chega até talvez descolar do chão, que nem essa minha amiga disse, cara, sentiu o chão sumindo os pés. Só que aí depois vem a parte cruel. Nesse vídeo dá para ver. Os freios acionam, muito brusca a freada, e aí tu vê todo mundo fazendo assim, ó. E o coitado velhinho quebrou as pernas, né? A idade aí foi cruel. Essa minha amiga teve problema na bacia, teve problemas nos joelhos também. Ela ficou quase 3 meses em recuperação. O meu elevador aqui do centro, ele só deu uma quedinha assim, travou, e o elevador não saiu mais do lugar. Aí eu fui abrir a porta, estava no meio do andar. Você imagina o pânico das pessoas. Eu me sentei no chão, comecei a rir, né? Não aguentava mais tanto rir. Né? Foi uma das partes mais divertidas. Mas, aqui, você entenda isso bem direitinho, no momento em que se rompe o cabo do elevador, o elevador ele passa a descer com uma aceleração que é o próprio G. Então, quando faz G menos G, essa aceleração é zero, e, portanto, a leitura, já que o bloco vai tender a descolar da balança, ela não vai ler coisa alguma, ou seja, o objeto passa a flutuar. E aí a gente pode, mais uma vez, entrar naquela discussão lá da imponderabilidade. Se você estivesse dentro de uma caixa fechada, com paredes opacas, não permite ver o mundo externo, totalmente isolado de poder ouvir e ver o mundo exterior. E, de repente, você está dentro dessa caixa em pé e começasse a flutuar dentro dessa caixa. E aí, um microfone, né, um alto-falante que existe no painel, permite você conversar comigo, por exemplo, está fora, e ouvir se eu perguntar assim, ó, como é que está a situação aí? Você em pranto diz assim, oh meu Deus do céu, eu estou flutuando aqui dentro, como é que isso pode? Meu Deus, meu Deus. Aí eu perguntasse para você o seguinte, você saberia me dizer se você está caindo, né, em queda livre, vamos dizer assim, se desprezarmos a resistência do ar, dentro de um elevador, ou você está num espaço muito longe da Terra, né, onde não há gravidade, né, campo gravitacional, ou você está em órbita da Terra. Né? Logicamente, essa pessoa ela teria uma imensa dificuldade para poder responder essa pergunta, porque em todas essas 3 situações, ela fica flutuando dentro da caixa. Quer dizer, quando você está longe de qualquer planeta, longe de qualquer ação gravitacional, você fica flutuando dentro da caixa. Se você está em órbita da Terra, você fica flutuando dentro da caixa. Se você está dentro do elevador em queda livre, você fica flutuando. Por isso que isso é chamado de imponderabilidade. É a incapacidade, lembra-se, ponderar. Ponderar é dizer que isso aqui é melhor que isso aqui. É poder comparar. A imponderabilidade, você não consegue mais comparar. Você não consegue dizer mais em que situação você se encontra. Penso isso, né? Mas muito legal. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Tá? Essa situação de queda do elevador, de rompimento do cabo, vai fazer com que a leitura da balança vá para zero. E que o objeto passa a flutuar. Por isso que as pessoas que estão na estação espacial orbital ficam flutuando lá dentro. Por quê, professor? Eu continuo ainda não entendendo. Vou explicar. Através de um desenho. Tá? Isaac Newton, ele já sabia como colocar objetos em órbitas da Terra. Ele não tinha condições de fazê-lo, é porque não havia tecnologia suficiente. Ou seja, teve que se esperar quase 150 anos para termos tecnologia para que isso fosse possível. Mas, para que vocês entendam, Newton já sabia como colocar um satélite em órbita da Terra. Ele já sabia. O conhecimento já existia. O que faltava era a tecnologia. Então, isso é só para você ter uma noção de como é a cabeça do ser humano. Nós já sabíamos desde o século XVII e século XVIII como colocar um satélite em órbita. Infelizmente, faltava era a tecnologia para que isso pudesse ser feito. Ou seja, isso só foi feito, né, em meados, praticamente, ali no ápice da Guerra Fria, né, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles foram os primeiros a fazer isso. Então, isso é só para você ter uma ideia. O tempo que se passou para conseguir, né, são 150, quase 200 anos para isso aí ter sido colocado em prática.
Então, o que Newton tinha na cabeça dele, que permitia ele entender a possibilidade disso acontecer, é assim, ó. Imagine aquilo ali uma montanha, e lá na montanha você tem um canhão. Tá? E esse canhão aqui, ele dispara um projétil. Vamos lá, né, que estudamos movimentos bidimensionais, então, para vocês, isso aqui não é um problema, né, é uma situação bem corriqueira para nós. Tá? O cara faz tipo um lançamento horizontal, né, tem o teu canhão alinhado com o horizontal e tu dispara. E aí tu vai dizer, ok, professor, eu sei que o canhão disparando projétil vai fazer isso aqui, é o projétil. Sob a ação, né, dessa força que a Terra exerce sobre o projétil, ela vai tender a puxar ele para baixo. Então, o projétil, quando ele é disparado, ele se desloca, mas ele cai. Né? É assim que a gente entende a situação. Tá? Agora, tu imagina que tu pega de novo um projétil idêntico ao primeiro, mas, porém, tu carrega com muito mais pólvora. Bom, aí você vai dizer que na hora de disparar, então, ele vai ser lançado com uma velocidade inicial maior, então ele vai ter um alcance maior. Tá? Essa é a consequência que nós aprendemos. Tá? Mas ele continua sempre caindo. Você tem que lembrar que no momento que ele sai da boca do canhão, ele começa a ser puxado para baixo, não que ele nunca tenha sido deixado de ser puxado para baixo, mas é que ele começa a cair. Tá? Isso tem que lembrar, ele está sempre sendo puxado pela força que a Terra exerce. A diferença é que quando ele sai da boca do canhão, ele já começa a descer. Ele anda para frente, desce, anda para frente, desce. É isso que vai acontecendo. Aí você repete mais uma vez a situação, tá? Botando muito mais munição e disparando novamente o canhão. E assim sucessivamente, várias vezes. Tu vai vendo que ele vai indo mais longe e caindo, mais longe, caindo. Só que vai chegar um certo limite, tá? Que esse projétil ele está tão rápido que ele passa a acompanhar a curvatura da Terra. Então, tu vai vendo que ele vai indo aqui, cai, vem aqui, cai, vem aqui, cai, daqui a pouco ele não atinge mais o solo. Por quê? Porque ele está tão rápido que ele vai acompanhando a curvatura da Terra. Isso significa que esse projétil ele está eternamente em queda. Só que ele está tão rápido que ele acompanha a curvatura da Terra e nunca chega no solo. Isso quer dizer também que a Estação Espacial Internacional, que está em órbita da Terra, está em queda também? Claro, está eternamente caindo. Por isso que as pessoas lá dentro estão sempre flutuando, porque elas estão sempre caindo, como se fosse dentro de um elevador em queda livre. Tá? Então, elas não estão lá dentro da estação espacial flutuando porque não existe gravidade ou porque a gravidade é muito próxima de zero. Eles estão flutuando porque eles estão caindo. Assim como as pessoas dentro do elevador flutuam quando o elevador despenca, as pessoas que estão em órbita da Terra, na Estação Espacial Orbital, elas estão caindo eternamente. Tá? E isso faz com que elas fiquem flutuando lá dentro. É isso que é importante que vocês compreendam. Vê como é difícil discutir essas coisas. Olha o grau de aprofundamento que eu tenho que dar para vocês poderem ter condições de responder uma questão que caiu no Enem. O Enem também cobrou isso e eles perguntaram como é que se chamava essa situação. E a resposta era imponderabilidade. Disso que a gente estava discutindo ali, da câmera, da pessoa dentro e tal, não poder visualizar o mundo fora. Isso que eu Enem. Tá bom. Eu acho que sobre a força-peso, tudo que eu precisava discutir, eu discuti. Está de bom tamanho. Tá? Então, essa ideia aí do canhão na colina é uma ideia que levou a Isaac Newton a entender o que era a órbita do corpo. Tá? Ou seja, existe uma velocidade tal que tu não vai escapar da Terra e não vai cair na Terra. Ou seja, é a tal da velocidade de órbita. Ele também calculou na época a velocidade de órbita de um objeto. E para cada altura que tu vai colocar esse objeto, tem uma velocidade para ele manter-se ali sem ter o risco de cair na Terra. Então, lembre-se que todos os objetos, todos os satélites que estão orbitando o nosso planeta, que são muitos satélites, todos eles estão sempre caindo. Tá? Assim como caiu uma questão na UFPEL, quando ela fazia vestibular. Eles perguntaram
por que a Lua não caía sobre a gente? Porque é uma pergunta meio óbvia para quem é um curioso nato. Porque as pessoas te dizem que a Terra atrai a Lua. Então, por que ela não cai sobre as nossas cabeças? Da mesma forma que esse projétil não cai na Terra, porque ele está em movimento. Ele tem uma velocidade suficientemente grande, né, para acompanhar a curva da Terra e não chegar no solo. É essa a resposta. Ou seja, se você pegasse esse cara e freasse ele, ele iria em direção ao solo. Tá? Ou seja, ele, para orbitar a Terra, ele tem que ter uma velocidade para isso acontecer. Essa velocidade é pequenininha, ele vai andar e vai cair. Tá? Ou vai cair, vai atingir o solo. Essa é a frase correta. Então, a Lua, ela está eternamente caindo sobre a Terra? Sim, sim. Isso é muito estranho. As pessoas não estão acostumadas a ouvir uma frase dessa. É uma frase até meio chocante, mas é a realidade. Os corpos, né, que estão em órbita da Terra estão caindo ao redor da Terra. Eles só não caem na superfície porque essa velocidade permite eles acompanhar a curvatura e nunca chegar no chão. Eles são muito rápidos. Tá? Se a velocidade é pequenininha, cai logo no solo. Como é que está a situação? Tá tranquilo? Entenderam tudo direitinho? Obrigado, Nicole. Vamos então seguir para a próxima etapa. Então, vamos introduzir uma segunda força aos meus sistemas, aos quais eu vou poder então exigir um pouco mais ainda de vocês. Então, até agora, por esse momento, nós só discutimos a força-peso. Mesmo que eu estivesse falando ali indiretamente de outras forças, eu não sei o nome delas, mas agora eu já introduzo mais um outro tipo de força. Tá? E observe que no título eu coloco essa força entre aspas. Tá? E o motivo é o seguinte, assim, ó, não existe contato real entre os corpos. Tá? Por mais que a gente agarre a nossa mão, esse contato ele não existe. Contato físico mesmo não existe. Aí o motivo é assim, se a gente pudesse ampliar com um super microscópio a nossa mão, ia chegar um ponto que nós enxergaríamos aquela região que é a nuvem eletrônica, que é a nuvem de elétrons, tá? Dos átomos. E é a parte exterior ao átomo. Tá? Então, quando a gente imagina, por exemplo, os átomos de uma superfície, por exemplo, de uma mão, aqui estão os núcleos, então nós teríamos aqui uma região que é a nuvem eletrônica, tá? Que é a parte sempre exterior. Então, quando eu pego os átomos da minha mão e aproximo da parede, que é assim que eu poderia dizer assim, ó, eu estou com a minha mão apoiada sobre a superfície da parede, essa acho que seria a palavra mais apropriada, mas a gente não tem o hábito, a gente diz que a mão está encostada na parede, está encostada na mesa, mesmo sabendo que na mesa ou na parede, que tem os seus átomos respectivos lá também, tá? E com as suas respectivas nuvens eletrônicas. E o que passa a acontecer é que as nuvens eletrônicas são repletas de elétrons. E quem já estudou eletricidade sabe. Né? Não faz sentido eu dizer que o elétron dessas nuvens aqui está em contato com o outro elétron. O elétron tem carga negativa e as cargas do mesmo sinal se repelem. Então, na verdade, a gente nunca toca uma superfície porque, na verdade, existe uma repulsão elétrica entre as superfícies. Tá? Então, mas existe uma distância muito pequenininha, tá? Porque não existe esse contato real. Tá? Então, aqui, entre as nuvens eletrônicas, tem uma distanciazinha bem pequenininha entre elas, tá? Porque essa distanciazinha é uma distância que está associada à repulsão elétrica entre eles. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a ideia da gente é criar uma noção de que o contato real existe. Que eu ponho a mão na minha cara, então eu estou encostado
com a mão na minha cara. Não, não existe, tá? Justamente há uma deformação aqui em função dessa força elétrica. Eu vou aproximando tanto que os elétrons são repelidos, e como há uma certa elasticidade na minha pele, então ela chega a se deslocar mais para dentro, mais para o lado. Tá? Isso é uma parte relacionada com a repulsão elétrica, ou seja, essa força que a gente vai iniciando a discussão é uma força de contato, também chamada de normal. Tá? Ela é uma força de origem elétrica. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é isso. A normal, a origem dela é uma força elétrica. Essa tal de força de contato, eu prefiro dizer, nas situações, eu vou usar sempre a palavra apoiado, o corpo está apoiado, o corpo está sobre a superfície da mesa, tá? Mas não em contato, isso é uma coisa que eu não gosto muito. Tá? Então, essa força normal, ela só aparece, e aqui você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? É bom que tem que se dar registro. A força normal ela só aparece quando o objeto está apoiado sobre uma superfície. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma mesa, tá? E sobre a superfície da mesa eu ponho um bloco, tá? Então esse bloco está apoiado sobre a superfície da mesa. Tá? Então a gente já sabe que aquele bloco ali está com velocidade igual a zero. Então, se ele está parado, qual é a consequência que eu tenho? A minha força resultante também igual a zero. Tá? Então eu tenho duas opções, como sempre. Ou não existe nenhuma força atuando sobre esse bloco, ou existem forças. E se existem forças, tem que ser no mínimo duas forças. Você tem que ter muito cuidado com isso. Se a gente optar, não, professor, eu não tenho como aceitar a possibilidade que ali não tenha forças. Por quê? Ele está na Terra, perfeito. Então eu sei que tem que ter uma força já ali atuando, que é a força que a Terra exerce sobre esse bloco, que é a força peso. Aqui a gente desenha sempre o peso, tá, meus queridos? Sempre no meio do corpo, que é o centro de massa dele. Então, essa força peso, ela está sempre voltada para o centro da Terra, para nós é na vertical para baixo, tá? Então, eu não posso argumentar que a minha força resultante é zero e só tenho essa força. Não tem como dar zero numa soma vetorial. Então, eu preciso de uma segunda força para equilibrar esse sistema. Motivo pelo qual eu já sei que essa força tem que estar orientada no alto. E essa força é feita por quem? Pela superfície da mesa. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Eu não posso desenhar ela aqui, eu desenho ela aqui de baixo. Aqui de baixo. Essa força feita pela superfície da mesa é a tal da força normal. E aqui, cuidado, então, mais uma vez as armadilhas, pegatões. A gente pode dizer que a normal e o peso aí fazem para-ação-reação? Alguns alunos, talvez muitos alunos que não entenderam direito as leis, vão dizer sim. E se responderem sim, está errado. Não tem como ser um para-ação-reação. Por duas razões. Essas duas forças estão aplicadas no mesmo corpo. Segunda razão, elas são de naturezas diferentes. A peso é uma força de origem gravitacional. A normal é uma força de origem elétrica. Então, elas não têm como ser forças que estão relacionadas a um para-ação-reação. Um para-ação-reação seria assim. Vamos imaginar aqui a superfície. Deixa eu botar aqui uma outra telinha. Tá? Vou imaginar aqui a superfície da Terra. Vou botar a superfície bonitinho. Vou botar um bloco aqui. Tá? Então, eu digo aqui está o peso. Isso aqui é ação. Cadê a reação? Está lá no centro da Terra, centro da Terra. Eu tenho uma força feita pelo bloco. Assim. Então, essa força peso aqui tem a mesma intensidade da outra, tem sentido oposto, tem mesma direção, estão aplicados em corpos diferentes. Isso é um para-ação-reação. Tá? Eu teria normal aqui no bloco virada para cima. Tá? Em contrapartida, na superfície, eu teria uma normal virada para baixo, que é a força que o bloco faz na superfície. Aqui eu tenho um par-ação-reação, duas normais. Elas estão em corpos diferentes e elas têm a mesma natureza de força. Aqui nos pesos eu tenho par-ação-reação também. E as duas estão em corpos diferentes e têm a mesma natureza de força. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com relação à terceira lei de Newton. É importante que vocês consigam
vocês vão ver que tem problemas assim na lista, só que eles não põem o nome das forças. Eles chamam de F1, F2, F3, F4, entendeu? Eles fazem esse tipo de sacanagem para tu saber localizar quem são os respectivos para ação e reação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Bom, então voltando aqui à minha discussão, tá? Então eu não posso, em hipótese alguma, afirmar que peso normal é um para ação e reação, tome muito cuidado com isso, tá? Alguns também têm aquela desculpa clássica de dizer, mas elas não têm, não são forças iguais? Não. Neste caso, são forças diferentes. Tá? A gente pode dizer que seus módulos são iguais, ou seja, eu posso escrever isso aqui, ó. O módulo do P é igual ao módulo de E. Também posso dizer assim, ó, P igual a E. Quer dizer, tudo é igual, tá? Não tem diferença. Tá? A primeira situação, essa aqui, eu uso os módulos porque eu tenho a setinha dos vetores. A segunda situação aqui, eu ponho P igual a N, mas não tem a setinha. Então, estou falando dos valores, estou falando dos módulos automaticamente. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a nomenclatura, como nós escrevemos isso. Essa nomenclatura ela é importantíssima. Uma coisa é tu escrever que nem a primeira situação, aqui, e outra tu escrever como essa aqui. Então, tu usar setinhas é diferente de tu não usar setinhas. Botou o P com a setinha, tu está falando da força, que é módulo, direção e sentido. Botou as barrinhas, aí está falando do módulo daquela força. Agora, tu botou só o P sem a setinha, tu já sabe que tem que estar falando ali só do módulo. Tá? Não tem a setinha em cima, não precisa, já sei que é o módulo que está escrito. Tá? O vestibular ele tem esse cuidado, tá? As questões já trazem isso. Então, uma coisa eles apresentarem com a primeira situação e com a segunda. O nosso entendimento tem que ser diferenciado. Tá? Então, neste caso aí, propriamente dito, isso aqui, note, isso é um caso particular. Tá? Isso aqui não é a regra. A maioria das pessoas tende a achar que isso aqui é a regra, porque na escola é o caso que os professores ficam batendo todo o tempo em cima. Mas você tem que tomar cuidado que isso não é o caso que as provas de concurso ficam batendo em cima. Né? Porque eles sabem que os alunos sabem muito pouco sobre esse anormal. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar sempre atento para não cair em armadilhas do tipo. Vamos lá. Tá? Então vamos imaginar que eu tenho uma superfície, tá? E eu vou pegar essa bateria, não uma bateria, isso não é pilha, tá? Uma bateria. E vamos supor que a minha pilha é o meu foco do meu questionamento, tá? E digamos que eu perguntasse para vocês o seguinte. Bom, então vamos analisar agora o que a gente estava discutindo. Essa minha bateria, tá? Ela está em repouso sobre essa superfície aqui. O que eu posso dizer? O que eu já sei a respeito desse sistema? Bom, eu sei que ela está parada, consequentemente a restante das forças é igual a zero. Tá? Aí, de novo, né, baseado no que eu já sei, né, eu não vou dizer que aqui não há forças atuando sobre ela. O sistema está na Terra. Tá? Então, eu vou dizer que tem forças atuando sobre ela. E que há, no mínimo, duas forças atuando sobre ela. No mínimo. Pode ter mais, pode ter muito mais força. A questão é que, vamos começar sempre um caso mais simples. Vamos pegar duas forças. Quais são essas forças? O peso, que está voltado para baixo, e a normal, que está voltada para cima. E que aqui o peso e a normal terão as duas o mesmo valor de força. Tá? Tem as mesmas intensidades. Tá? Então, o peso, se vale, por exemplo, 1 newton, a normal também vale 1 newton. Tá? Sem qualquer tipo de problema.
Agora imaginem que... Deixa eu fazer com isso aqui que é melhor. Imagine que eu faço isso aqui, ó. Pega essa canetinha e pressione a minha bateria. Tá? Então eu pressiono ela contra a superfície. Tá? Então, quando eu estou pressionando, eu posso fazer isso com o dedo aqui, ou fazer com a canetinha, pegando, tá? Eu posso fazer assim. Tá? Eu perguntaria, quando eu estou pressionando com o meu dedo, como é que fica a resultante? Um aluno que está atento, ele vai dizer, nossa, a resultante continua sendo zero. Por quê? Eu perguntaria. Ele diria, ela está parada. Essa é a lógica. Né? Eu não fico pensando nas forças. O aluno que pensa nas forças já vai para o saco. Aí ele já morre. Tá? O aluno que ele não se dá conta da linha de raciocínio correta, ele acaba indo para um caminho perigoso. Então, há uma linha muito tênue que você tem que cuidar para não escapar dela. Tá? Então, quando você tem que analisar um sistema, a primeira coisa quando alguém te pergunta, como é que está o meu sistema? Tu olha para o sistema e olha e verifica. Ah, ele está parado. Tá? Então, o resultante é zero. Ok? Muito bem. Então, a minha força resultante sendo zero, quantas forças estão atuando sobre a bateria? E aqui começa a coisa a ficar interessante. Porque no momento que eu exerço essa força aqui sobre a bateria, tá? Alguns alunos ainda tendem a responder que há duas forças atuando. Tá? O que está errado. Tá? Outros alunos vão adicionar até muito mais forças. Mas, na verdade, aqui há três forças atuando no meu sistema. Tá? E isso passa a incomodar um outro tipo de aluno. É aquele aluno que só enxerga a resultante igual a zero quando tem um número par de força. O número ímpar para ele é uma coisa muito estranha. É que o número ímpar vai dar zero a resultante. Aqui, uma força que é um número ímpar dá diferente de zero, então com três forças também deveria dar diferente de zero. E, na verdade, não é assim. O único caso que, obrigatoriamente, a resultante tem que ser diferente de zero é só para uma única força. Qualquer 2, 3, 4, 5, 6 pode ter resultante igual a zero também, sem problema nenhum. Aí basta entender como é que está o sistema. Tu olha para esse sistema aqui e verifica. Ele está parado. A resultante é zero. Ok? Tá? Quantas forças estão atuando? Aí começamos a contabilizar. Nós temos a força peso da bateria, é a bateria que a gente está analisando, está voltada para baixo. Logicamente, temos a força de contato, que é a minha normal voltada para cima. E temos também a força que o professor está exercendo sobre a bateria voltada para onde? Para baixo. Então, meu sistema tem que ficar bem escrito assim: superfície, né? Eu teria o peso dela, tá? Logicamente teria a minha força que eu estou fazendo aqui sobre ela, força F, tá? E a normal, tá? Tem que estar voltada para onde? Para cima. Só que aqui está o detalhe. A normal aqui nessa situação, tá? Como é que fica o valor da minha normal? Tá? O que eu vou ter a respeito do valor dela? Sem fazer os desenhos, que é o que alguns alunos às vezes acabam fazendo, a dinâmica, no momento que tu deixa de fazer os desenhos, o risco que tu corre de cometer um erro, e aqui eu vou dizer assim, um erro bobo, vai ser um erro bobo, é imenso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Depois de fazer centenas de problemas, que tu já está craque, beleza, pode realmente dar o luxo de fazer, às vezes de cabeça, porque já está bom. Mas quem já tem dificuldade, eu não recomendaria. É fazer desenho sempre. Porque a tendência das pessoas é dizer que no sistema tem peso é normal e a normal tem o mesmo valor do peso. E a tendência das pessoas é esquecer daquela força F, que é a força que o professor está fazendo. E analisando os vetores, como eles estão aplicados no corpo, a gente já sabe que vetores que têm a mesma direção, no mesmo sentido, a gente soma. Então, teria a força que o professor faz, mais o peso. Essas duas vão gerar uma resultante para baixo, e tem que se equilibrar, já que o sistema está parado. A força resultante tem que ser igual a zero, portanto. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, essas duas somadas para baixo tem que dar o mesmo valor da que está para cima. Ou seja, neste caso,
Em específico, isso aqui é um outro caso particular, é um exemplo, isso não é regra. Vou tomar muito cuidado. Tem gente que pensa que quando eu dou um exemplo, isso vai ser sempre assim. Gente, não. É um exemplo. Tome muito cuidado. Já tive vários alunos me perguntando de exemplos. Isso fala de todos os anos, tá? Quando o professor dá um exemplo, o aluno depois a gente diz assim, então vai ser sempre assim. Cara, mas isso é um exemplo. A gente tem tanta possibilidade de criar sistemas um diferente do outro. Por que tu acha que só vai existir um único caso? Não tem como isso. Você vê que antes eu te mostrei que o peso e o normal podem ter o mesmo valor. Agora, nessa situação, a normal ela é maior que o peso nessa situação. A normal aqui ela é maior que o peso, o valor dela. Tá? Porque ela é a soma da força com que o professor faz sobre a bateria mais o peso da bateria. Então, a tua normal fica maior aqui nessa situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado em avaliar os temas, extremo cuidado, para não concluir, né, um raciocínio totalmente equivocado. Porque uma coisa que você tem que ter certeza: se tu tiver um raciocínio errado, vai estar nas alternativas. Isso pode ser. Vai ver quando você começar a fazer a lista de dinâmica. É um saco. O que o teu coração quer vai estar lá nas alternativas. Em qual delas tu não sabe. Ou seja, tu não tem margem para cometer erro. Porque se tu cometer erro, eles pensam exatamente como tu gostaria de marcar errado. Essa é a maior droga que tem da prova de concurso. Eles não fazem as alternativas de forma aleatória. É uma certa e 4 possíveis formas do aluno pensar errado, que eles conhecem muito bem os alunos, sabem muito bem os pontos fracos. Então, isso é muito bem explorado na dinâmica. Por isso, quando vocês olham a dinâmica, o número de questões de cálculo é muito menor que de teoria, que é onde dificulta muito mais. A dificuldade passa a ser imensa. Então, você tem que tomar muito cuidado nessas situações. Em cada situação, tu vai ter um problema a ser analisado de forma diferente. Tu vai ter que desenhar, tu vai ter que pensar, raciocinar, lembrar das leis, aplicá-las no problema. Caso contrário, aí vai pro saco, aí como diz meus amigos da vaca, vai pro brejo. Então, numa situação que nem essa aqui, peso normal tem o mesmo valor. Nessa situação, a normal é maior que o peso. Nessa outra situação, essa aqui é muito legal para ver de mostrar. Primeiro eu vou mostrar para você. Bom, o aluno que já vê isso já vai entender o que eu vou mostrar agora. O que eu digo a respeito agora do meu sistema? Tá? A minha bateria, que é o meu sistema, ela está sob ação de quantas forças? Se você olhar aqui, dá para ver. Ó. Essa bateria está sob 3 forças. Tá? 3 forças. A resultante é zero? É. Tá? Como é que eu equaciono meu sistema, que nem eu botei ali, N igual a F mais P? Tá? Como é que eu vou equacionar esse sistema para essa situação? O que eu vou dizer da minha normal em relação ao peso? Nessa situação não é a mesma adianta. Nessa situação, nesse caso particular, a normal é menor que o peso. Ela tem um valor menor que o peso. Ué, mas por quê, professor? Neste caso, nós temos isso aqui. Bateria. A gente sabe que nós temos o peso da bateria, tranquilo, perfeito, mas aqui em cima nós temos um ímã. Tá? E o que esse ímã faz que você perceber? Ele exerce uma força puxando a pilha em direção a ele. Esse F é a força que o ímã exerce sobre a pilha. Tá? Mas também, como a pilha ainda continua apoiada sobre a superfície, ainda existe a linha normal. Tá? Só que agora, como a gente vê, nós temos 2 forças alinhadas no mesmo sentido para cima. E aí agora tu vê que como é importante fazer o desenho, porque a partir do desenho dos meus vetores, e aí a importância de vocês entenderem como a normal funciona, ela é uma força sempre perpendicular à superfície. Ela não é uma força para cima.
quem tem isso na cabeça também vai errar problemas. A normal não é uma força voltada para cima, é uma força perpendicular à superfície. Porque neste caso aqui, vai ter a normal mais a força que o ímã exerce, tá? Os dois têm o mesmo sentido, então a gente faz uma soma vetorial. Isso tem que ser igual ao peso. Tá? Isso quer dizer que o peso aqui é maior que a normal, neste caso. Tá? Então, esse é um cuidado que vocês devem observar. Olha que uma normal pode sofrer variações, muitas variações. Tá? E nunca esqueçam disso, tá? A normal, quando eu tenho um bloco sobre uma superfície, tá? A normal é uma força, gente, que tem que sempre formar um ângulo reto com a superfície. Reto. Isso quer dizer que aqui nessa caixinha, a normal está para o alto. Mas se eu começar a fazer isso aqui, ela já não está mais para o alto. Ela vai ficar assim, ela vai ficar inclinada. Ela acompanha a superfície. Ela tem que sempre formar um ângulo reto com a superfície. Senão ela não é mais a normal. Essa é uma definição dela. Ela é uma força perpendicular à superfície. Tá? Que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Tá? Tá bom. Tá bom. Semana que vem a gente vai continuar ainda discutindo a normal. Tem coisas mais pesadas ainda para discutir com vocês. Semana que vem a gente vai começar a entrar na parte matemática já, dessas condições aí, tá? Então, por hoje, eu acho que para a cabeça de vocês, que já deve estar doendo de pensar e analisar tudo isso, já não é muito fácil. Então, eu vou encerrar por aqui a nossa aula. Desejar a vocês uma boa segunda-feira. Né? Até amanhã, os nossos 2 primeiros fatídicos períodos. Certo, meus queridos? Bom almoço a todos, que eu também vou almoçar. Né? Tem umas coisas para eu fazer à tarde. Um grande beijão a todos e até mais. Cuidem. Até amanhã.